Paz, Senhor, povo. Bora ler a Bíblia. Bora ler. Hoje nós vamos ler o segundo livro de Reis. Glória a Deus. Mais um livro. Capítulo 1 e capítulo 2. Vamos lá. Vai dizer assim: o reino dividido. O reinado de Acasias em Israel. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei essa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhe: Porventura não há Deus em Israel para ires consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e esse lhe perguntou: Que há, pois, que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras. Eles lhes responderam: Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com os seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois ele estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a eles e a seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50, teu servo. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiro a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e aos que fez, porventura não está descritos no livro da história dos reis de Israel? Paz-me, boa tarde. Vamos lá agora ler o capítulo 2 do segundo livro de Reis. O reinado de Jorão em Israel, o traslado de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos.
Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O início do ministério de Eliseu. A gente vê a fidelidade, né? Às vezes a gente precisa ser fiel um pouco para que sobre muito o Senhor nos coloque. A gente precisa estar sempre perto. Se Deus colocou você perto de alguém para você aprender, um líder, um pastor, alguém que é referência na sua vida, fique perto, né? Observe, guarde as palavras, porque há uma recompensa, né? Apesar que o que Elias pediu, né, havia uma parte maravilhosa da unção dobrada, mas o trabalho era dobrado, a perseguição é dobrada, né? Mas vamos ler agora a segunda parte desse capítulo, o início do ministério de Eliseu. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto de Elias Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas, disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertavam com ele, até que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhe disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor: tornei saudável essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra de que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então, essa é a primeira parte do ministério de Eliseu, que realmente vai viver o dobro de experiências sobrenaturais que Eliseu viveu, mas sobre um preço pessoal. Tudo na vida tem um preço pessoal, uma responsabilidade. O Senhor, para um deu 5 talentos, para outros deu 2 talentos, para outro 1. E nós devemos multiplicar segundo a capacidade que o Senhor nos deu. E não falar, porque um tem 5, um tem 1. Não, faça a sua parte, Vamos orar. Abba, Pai, nós te agradecemos. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Talvez 5 pães e 2 peixes, talvez algo pequeno, mas que com a capacidade que o Senhor tem nos dado, com o teu Espírito que vive em nós, nós poderemos multiplicar e avançar, Senhor, ser instrumento, um agente, Senhor, de expansão do teu reino sobre a terra. Senhor, faz isso na minha vida, de cada irmão que aqui está. Nós te pedimos, nos dá a unção do teu Espírito Santo, que nos capacita a fazer coisas que sozinhos nós não podemos. Nós te agradecemos por tudo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você e a sua casa. Faça o que lhe vier à mão. Amém? Deus te abençoe.